Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao curso de Lógica de Programação para Leigos. Eu sou o professor Fábio Moraes e você está na aula de número 12, onde nós vamos aprender sobre métodos e sobre funções. Primeira dúvida aqui que muitos alunos vão ter durante a aula. Professor, existe alguma diferença entre método e função? Eu te respondo, aluno. No Java, não. No Java, não existe diferença entre método e função. Você pode intercambiar essas palavras para se referenciar a mesma coisa sem problemas, aluno. Porque no Java é tudo a mesma coisa. Em outras linguagens, funções e métodos podem ter funções respectivas diferentes, mas no Java não tem. Beleza, aluno? Então, bora lá. Mas, professor, o que é um método? O que é uma função? Eu estou confuso, não sei de nada. Tudo bem, aluno, eu vou te explicar. Nós, a humanidade, evoluímos lá dos macaquinhos, lá do Homo sapiens sapiens, lá do elo perdido, lá do Neandertal. Nós evoluímos de lá e chegamos até aqui, hoje, onde nós temos carros, temos aviões, celulares, motos, foguetes, temos geladeira, temos altíssimas tecnologias que nos permitem viver de forma super, hiper, mega confortável. Mas eu te pergunto, como que a humanidade atingiu esse nível super tecnológico, onde nós podemos literalmente voar pelos oceanos sem se molhar? Muito bem, aluno. Uma das estratégias que o ser humano utilizou para chegar nesse nível tão alto de tecnologia foi a estratégia de dividir e conquistar. E como é que essa estratégia funciona? Primeiro, você tem um problema. O problema, ele é monstro. O problema é gigante. O problema, cara, ele é muito complexo. Ele levaria anos para ser solucionado. É um problema que se ele olha para você, você fica com medo, você se treme todo, você se mija, você fica com ansiedade, já toma um remédio ali para ansiedade, para depressão, porque você não aguenta, o problema é muito grande, cara. Então, o que você faz quando você encontra um problema mega grande, um problema monstro? Você divide ele em dois. Aí você fala, porra, não mudou nada, agora eu tenho dois problemas grandões agora. Tá, beleza, divide em 4. Tá grande ainda? Divide em 8. E assim você vai. Pega esse problema grande que você tem e divide ele em partes cada vez menores, até que cada parte desse problema não seja um monstro, e sim uma formiguinha pequenininha, que você vai lá e você pisa na formiga e ela morre e acabou o problema. Você pisou na formiga, o problema está resolvido. É isso que a humanidade faz desde que a humanidade é humanidade. Na verdade, desde antes da humanidade ser humanidade. A gente pega um problema que é enorme, um problema que é grande, um problema que é monstro, e a gente divide ele em partezinhas pequenininhas. Que aí, quando o problema é muito pequenininho, você não precisa tomar remédio para ansiedade, você não precisa ficar em depressão. Por quê? Porque o problema é pequeno, ele é resolvido de maneira fácil, rápida e simples, tá? Então, essa estratégia já vem acompanhando a humanidade há muito tempo, e ela é implementada também em código, tá? Mas isso é só para o computador, computador não, para a gente entender. Para o computador, tanto faz se a gente está usando o método ou não. Mas para questão de organização de código, para a gente que é ser humano, fica muito melhor de criar código, fica muito melhor de manter esse código, de dar manutenção nesse código, de implementar novas funcionalidades nesse código, fica muito melhor de todas as maneiras possíveis. Então a gente não cria métodos e funções para a máquina, porque para a máquina tanto faz se o código está organizado ou não, ele não liga. Mas nós, que somos seres humanos, conseguimos entender um código organizado de maneira mais fácil. A primeira tarefa dos métodos das funções é reutilização de código. Você poder utilizar o mesmo código em várias áreas diferentes do seu código. O mesmo trechinho, você tem ali 3 linhas de código, você pode usar essas mesmas 3 linhas de código, essa mesma lógica, em várias partes do seu código. E a segunda tarefa dos métodos das funções é separar as responsabilidades do código. Por exemplo, vamos supor aqui que você tem um site, você tem uma aplicação, você tem um sistema e começa a dar pau no login. Os usuários do seu sistema não conseguem logar, não conseguem passar da tela onde eles digitam a senha e o usuário deles. Bom, então o que você faz? Você vai no método justamente que cuida dessa parte de login. Você não vai olhar para o método que faz o checkout, porque não é o checkout que está com problema, é o login. Então você vai no método de login. Muito claro, não é mesmo? Se a gente dividir as responsabilidades do código, fica muito mais fácil de encontrar bug, de dar manutenção, porque a gente sabe para onde olhar. E talvez o problema não esteja no método de login, mas esteja algum método relacionado perto do login, que o login chama. Entenderam? Então esse aqui é o princípio
básico dos métodos, é dividir e conquistar para que nós, humanos, conseguimos resolver problemas de maneira mais fácil, beleza? Pessoal, tava falando desse jeito aí meio exaltado porque eu não durmo faz quase 24 horas, eu acho que já tá passando de 24 horas na verdade, então eu fico meio exaltado quando eu não durmo. Mas bora lá, vamos voltar pra aula. Eu já expliquei o que é um método de maneira muito com muita emoção, se podemos dizer assim. Então agora eu queria explicar para vocês, e a explicação não dá para fazer gritando. Eu até tentei fazer a explicação gritando e sendo meio idiota, mas não dá, tá? Aqui temos que tratar de maneira mais séria a explicação para vocês poderem entender para que o método serve. Então nesse exemplo de código aqui, o que eu estou fazendo nesse exemplo? Eu estou criando duas variáveis, altura e largura. Eu estou multiplicando elas e fazendo o resultado cair em uma variável chamada área1. E aí eu estou imprimindo esse resultado, que é a área de um retângulo, né? Eu acho que todos vocês sabem, mas isso aqui é a área de um triângulo. É só você pegar a base dele, multiplicar pela altura e você vai ter a área dele. Então, isso aqui, da linha 5 até a linha 9, é um trecho de código que cuida de calcular a área de um retângulo. Porém, nesse caso, nesse meu código, eu quero calcular a área de dois retângulos. E olha só o que acaba acontecendo. Eu acabo duplicando todas as variáveis que eu já tinha antes, né? Aqui tem a largura 1, altura 1, área 1, e aqui tem largura 2, altura 2, área 2, tá? Então eu acabo repetindo o código, beleza? E se isso seguisse, se eu quisesse a área de mais retângulos, eu ia acabar repetindo código várias vezes. Então, um dos exemplos dos métodos, tá? É quando a gente utiliza isso, primeiro, para responsabilidade de código, para uma parte do código ser responsável somente por uma coisa, e outra para eliminar a duplicação de código, beleza? Ou minimizar ela. Então aqui eu crio uma variável chamada área1. E o que ela está recebendo? Ela está recebendo o retorno dessa função aqui, do calcula área, beleza? Como que vai calcular a área? Não importa, mas a gente passa aqui a largura e a altura e essa função aqui vai calcular isso pra gente e vai devolver dentro da área 1. Daí eu só preciso imprimir a área 1 na tela, beleza? Aqui na área 2 é a mesma coisa. Eu chamo a função, eu passo os números para ela, no caso a largura e a altura desse retângulo, e eu vou receber aqui dentro da variável área 2, eu só preciso imprimir a área 2. Então veja como esse código aqui, eu vou até splitar. Gente, para splitar código, clica nesse botão aqui, que ele vai dividir a tela. E aqui eu quero o exemplo sem método. E eu vou clicar aqui para a gente conseguir ver melhor. Então, olha só, gente, a comparação dos dois códigos. Como ele é muito mais fácil de dar manutenção, ele é muito mais fácil de ler do que o outro. Claro que aqui a gente ainda está tratando de códigos muito simples, então você não precisa usar realmente um método para tornar esse código simples ainda mais simples. Porém, quando nós estamos trabalhando com códigos muito complexos, essa necessidade de criar funções para tudo, ela é muito importante, tá? Na aplicação que eu estou trabalhando hoje, cara, sei lá, deve ter mais de uns 500 métodos, 500 funções, tá? Porque é muito importante essa parte da responsabilidade. Como eu dei o exemplo ali na introdução da aula, por exemplo, se o seu sistema tá com bug, tá dando pau na parte de login, o seu usuário não consegue passar da tela de login, onde ele digita a senha e o usuário dele para entrar no seu sistema. Se está dando pau nessa parte e você está com a sua aplicação devidamente modularizada, ou seja, cada responsabilidade fica em um método diferente, você não vai começar a investigar esse bug pelos métodos de checkout, né, de fazer compra. Porque não é essa responsabilidade que está com o problema. É a responsabilidade do login. Então você começa a olhar os métodos e as funções que têm a ver somente com login. Pode ser que seja alguma outra coisa que esteja com problema. Se o seu código for macarronítico, sim. O que é um código macarronítico? É isso aqui. Código espaguete. Imagens.
Eu acho que talvez isso aqui... Talvez isso aqui seja uma boa definição. Código espaguete. Eu achei que eu ia encontrar uma imagem melhor para exemplificar isso, mas não tem. Tá, mas um código espaguete, basicamente, é um código que não tem a responsabilidade de cada função definida, tudo bem? É um código em que se você altera uma coisa, você mexe em outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver, tá? Então, se o seu código, se a sua aplicação hipotética, desse exemplo que eu dei, está com problemas no login, os métodos, as funções que cuidam do login é que deveriam estar com esse bug, e não nenhuma outra relacionada a checkout, a, sei lá, carrinho, a exibição de produtos. Nada disso deveria estar com problema. E apenas as funções relacionadas ao login, beleza? Então agora que a gente já explicou a importância de usar métodos ou funções, vamos explicar um pouco mais de como que a gente cria e como que a gente manipula e como que a gente trabalha com métodos e funções, beleza? Esses exemplos aqui estão em aulas. E eu vou trabalhar dentro desses dois exemplos ainda, tá? Então vamos supor aqui que você queira, além de calcular a área do retângulo, então nesse aqui vai ser minúsculo, calcula a área retângulo. Inclusive eu vou fechar deixar só assim. Ok, então aqui vai ser o método de calcular a área do retângulo. Se eu quiser calcular a área do triângulo, public, então vamos criar uma outra função. Não, a área do triângulo talvez seja rum de cálculo. Não, vai ser a área do triângulo mesmo. Então vamos criar um método, uma função para calcular a área do triângulo agora, e não do retângulo. Então o que a gente tem que fazer para criar um método? Primeiro escrever public. Por quê? Isso é outro conteúdo, tá? Esse public aqui é outro conteúdo que envolve orientação a objetos. Esse curso aqui é um curso de lógica de programação básica para leigos. Então nós não vamos entrar em orientação a objetos. Só saiba que tem que ter o public, então só aceita. Então tem que ter o public, tem que ter o static. E aí você vai escrever o retorno, o tipo de retorno da sua variável. E aqui nós temos algumas possibilidades. Nós podemos escrever, por exemplo, void. Ok? O que é void? Void significa vazio. Significa que essa função, esse método que nós estamos criando, não vai ter retorno, não vai retornar nada, beleza? E nesse caso aqui, eu tenho que mudar porque calcula área retângulo. Beleza? Ok. Void. E aqui sim nós vamos botar o nome da função. Nesse caso aqui, vai ser calcula área triângulo. Ok? Beleza. E aí você coloca chaves e pode abrir as chaves. E mais uma coisa importante. Repare aqui, o que nós temos aqui? Public static void main. Olha só, que interessante. Então o main aqui, ele o tempo todo era uma função. Eu só não disse isso para vocês, né? O main, ele é a função principal do seu código. O computador sempre procura, o computador não, o Java, quando está executando, sempre procura a função main e ela começa a ser executada a partir dali, beleza? Então, o main, ele é a função e a função principal. E veja aqui, olha que interessante. Essa função retângulo recebe parâmetros, ok? Recebe dois parâmetros que são do tipo inteiro. E aqui o tipo main recebe um parâmetro que é um array, um vetor de strings. Olha que interessante. Normalmente a gente não usa isso, tá? E isso aqui fica só de enfeite mesmo na maioria das vezes. Mas isso pode ter algumas utilidades quando você está executando código Java via terminal. Mas isso é só uma curiosidade para vocês. Que o tempo todo o main, ele era um método, ele era uma função, a gente só não sabia. No caso, a função principal do nosso código, por onde ele começa a ser executado. Então vamos lá. Public void, public static void, calcular a área do retângulo. Nesse caso aqui, eu vou só pedir para ela imprimir calculando área. E vamos chamar aqui essa função. Vou espagar esse código aqui. Vamos chamar essa função aqui. Calcula a área triângulo. Opa. Desculpa. Calcula área.
que eu escrevi errado ali? Ah, beleza. O que ele está reclamando? Eu não deveria. Ok, ele não está reclamando. Então, beleza. Eu criei uma função calcular a triângulo que não retorna nada. E eu vou pedir para esse código ser executado. Importante, quando a gente declara aqui uma função no código, ela não faz nada. Inclusive dá erro aqui. Syntax error. Insert verbal declarators complete local verbal declaration. Se eu colocar o ponto e vírgula, muda alguma coisa? Não, não muda. Quando a gente quer chamar um método, uma função, a gente tem que colocar o parêntese, tudo bem? É obrigatório para a gente chamar a função. Então, quando a gente, em outra parte do código, a gente coloca o nome da função e parêntese, a gente está chamando, a gente está invocando essa função, beleza? E ela vai fazer o que tem que fazer. Nesse caso aqui, eu vou botar para rodar. E olha só, ele imprimiu aqui calculando a área. Nesse caso aqui era um código bem simples, não é mesmo? Agora vamos fazer um calcula triângulo mais elaborado. Então, para calcular um triângulo, nós precisamos também de base e altura. Então, vamos colocar aqui int base, int altura. Então, o que nós fizemos agora? Nós colocamos parâmetros de entrada. Ou seja, para a gente... Quando alguém chamar essa variável aqui, calcula área triângulo, ele tem que passar obrigatoriamente dois parâmetros. Dois parâmetros do tipo inteiro, que vão ser respectivamente a base e a altura do meu triângulo. E aqui eu consigo fazer um cálculo. Por exemplo, área recebe base vezes altura, e nesse caso aqui eu tenho que colocar o parêntese, né? Porque a do triângulo é diferente. Então é base vezes altura dividido por 2. Beleza? Então aqui agora eu tenho uma variável que ela vai receber justamente o resultado dessa soma. Porém, a gente tem que retornar esse valor, né? Então aqui o tipo de retorno ele deixa de ser void. E nós vamos retornar um int, que é justamente o tipo da variável que a gente vai retornar. Então aqui a gente dá um return int. Int não, é área. Então aqui a gente está retornando esse valor aqui que vai ser calculado. E aqui ele está dando erro, olha só. O método calcular é triângulo int tá. Não é aplicável para os argumentos. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo que quando a gente chame essa função, a gente passe os parâmetros dela, senão não vai funcionar. Então, esses parâmetros que a gente coloca aqui, eles não são opcionais, eles são obrigatórios. Se eu colocar mais um aqui, sei lá, int, ângulos, ângulo 1. Se eu colocar aqui mais um parâmetro, então sempre que eu for chamar essa função, eu vou ter que passar 3 parâmetros, a base, a altura e o ângulo 1. É obrigatório, beleza? Então a quantidade de parâmetros e o tipo deles tem que bater. Se eu passar aqui, por exemplo, eu vou passar dois floats, vou passar aqui 2.0 e 3.0. Float não, double, né? Ele vai dar erro também. Int, é o mesmo erro, né? Mas no caso é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não passei números inteiros aqui. Ele está esperando 2 números inteiros. Então tem que entregar 2 números inteiros. E não double, e não string, não char, não booleano. Qualquer coisa não vai servir. Tem que ser inteiro. Então nesse caso aqui eu vou passar o número 2 e o número 3. Beleza? Então eu chamei a variável, passei os argumentos que essa variável pede. E nesse caso aqui, ela tem um retorno. Ela está retornando o tipo inteiro. Porém, eu não estou armazenando esse retorno em nenhuma variável. Tá? Então, se eu quiser armazenar esse retorno em uma variável, eu vou criar aqui uma variável int área, que vai receber triângulo. Então, agora eu estou armazenando o resultado dessa função dentro de uma variável. E aí eu consigo imprimir essa variável se eu quiser. Salt área. Olha só, a área desse triângulo, nesse caso, é igual a 3. Eu acho que vai estar impreciso porque tem a divisão, né? Talvez fosse melhor um float, porque
2 vezes 3 dividido por 2. Não, é 3 mesmo. A área desse triângulo é realmente 3. Beleza? E reparem aqui numa curiosidade. Aqui eu tenho uma variável chamada int área. E aqui eu também tenho uma variável chamada int área. Professor, não deveria dar conflito, já que você está declarando uma variável 2 vezes? E eu te digo que não, pequeno gafanhoto. Por quê? Porque essa variável área foi declarada dentro do escopo rosa da função main. Essa função, essa variável, só existe dentro da função main e mais em nenhum lugar do código, ok? E essa variável área só existe dentro da função, dentro do método calcula área triângulo. Então, não vai dar divergência, não vai dar problema, não vai dar conflito, porque essas variáveis estão em escopos diferentes, beleza? Então, eu posso sim criar uma mesma variável do mesmo tipo, do mesmo nome, se for de escopos diferentes, beleza? Então aqui nós aprendemos a trabalhar com as funções, aprendemos se ela tem retorno ou não tem retorno. Se não tem retorno, no caso é void. Vou até copiar aqui e fazer uma retorno void. Nesse caso aqui vai ser void. Pode ou não receber argumentos. Nesse caso aqui só vai ter o unsought retornando void. Beleza? Uma coisa importante também, se você está declarando aqui que a sua variável vai retornar um tipo inteiro, ela tem que retornar um tipo inteiro. Se eu comentar essa parte do código, o Java vai reclamar. E olha aqui a reclamação que ele está fazendo. Esse método must return a result of type int. Esse método deve retornar um resultado do tipo inteiro, beleza? Então, nem dá para compilar se você não retornar. Se você coloca aqui que o retorno é do tipo inteiro, isso não é opcional. Tem que retornar um tipo inteiro, beleza? E do tipo void também, a mesma coisa. Eu não posso aqui dar um return 5. Eu não posso fazer isso. O Java dá pau, o Java dá erro. Por quê? O que ele mostra aqui? Void methods cannot return a value. Métodos vazios não podem retornar um valor, beleza? Então, quando você está criando uma função, você já define se ela vai ou não vai retornar alguma coisa. E se ela vai retornar, ela obrigatoriamente tem que retornar. E também na criação, você já define também se a sua função vai ou não receber parâmetros. Se ela recebe 4 parâmetros, ela tem que receber 4 parâmetros. Se ela recebe 0, ela não pode receber mais de um parâmetro, beleza? Inclusive aqui, vamos criar outra função aqui para exemplificar o código. Vamos criar uma função só para mostrar que é possível aqui. Função teste. Então aqui tá bugado por causa do... Beleza, voltou. Aqui eu posso ter diferentes float. Posso ter diferentes tipos de argumentos, ok? De parâmetros nessa minha função. Posso colocar aqui também string. String. Ok? Beleza? Então aqui, quando eu estou declarando quantos parâmetros a minha função deve receber, ela pode receber quantos parâmetros eu quiser. E, mais importante, esses parâmetros podem ser de qualquer tipo. Pode ser um inteiro, pode ser um float, pode ser um double, pode ser uma string, tanto faz. A assinatura do meu método, o que esses parâmetros vão ser, pode ser qualquer coisa, tá? Então aqui, o que ele está reclamando? Que not convert from double to int. Muito bem, está correto, Java. Então vamos fazer o seguinte. Int. Beleza, aí ele resolveu nossos problemas. Porque a gente fez a conversão manual de tipos, beleza? Então aqui, quando eu estou criando uma função, eu defino quantos parâmetros ela vai receber e eu defino também o tipo de cada parâmetro. Importante, quando o cara que for chamar essa função, aqui, função teste, ele tem que passar justamente primeiro um tipo int, então ele tem que passar um 5 aqui, por exemplo, depois ele tem que passar um tipo float, nesse caso aqui pode ser 5.0, e depois ele tem que passar um string, ele não pode passar nada mais do que uma string aqui. Então, string, beleza? Então, string aqui no caso é texto, tá? Então aqui pode ser
é meu texto preferido. Beleza? Então, o que que tá reclamando aqui? Tá. É 5.f aqui. Beleza, tá? Então, quando eu estou definindo os parâmetros de uma função, a ordem deles importa, o tipo deles importa também. Beleza? Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês quando nós estamos tratando aqui de métodos e funções é que você pode fazer sobrecarga. Isso é um assunto de orientação a objetos? Sim, mas querendo ou não também é um... Porra, que moto desgraçada. Também é um assunto de funções. Então vamos lá. Aqui eu vou criar duas funções com o mesmo nome. E aí o Java reclama. Duplicate method, ok? Método duplicado. Então o que a gente vai fazer aqui para diferenciar esses métodos? Primeira coisa que eu posso fazer é fazer esse método aqui receber mais um int, sei lá, int ângulo 1, beleza? Beleza, parou de reclamar. Então observem aqui. Na linha 20 eu tenho um método, na linha 25 eu tenho outro método. Esses métodos têm o mesmo nome, beleza? Porém, eles têm assinaturas diferentes. Esse aqui, ele tem um parâmetro a mais, tá? E aí, professor, mas qual que eu vou chamar? Porra, muito simples. Você vai chamar aqui o calcula área triângulo. E se você quiser chamar essa função aqui, que só tem dois parâmetros, você só passa dois parâmetros para ele. É muito óbvio, muito simples, não é mesmo? Então aqui você vai passar, sei lá, um 2 e um 5. Beleza. Então aqui, nesse calcular triângulo, que só tem dois parâmetros, você está chamando as linhas de código 22, 23, 24 e 25. Se você passar aqui mais um valor para ele, sei lá, o 6... Agora, esse calcula área triângulo não está chamando mais essa função. Vai estar chamando essa função das linhas 27, 28, 29 e 30, beleza? Então, é uma forma de diferenciar funções e ao mesmo tempo manter o mesmo nome. Por que a gente faz isso? Porque às vezes a função faz praticamente a mesma coisa. Então a gente mantém o mesmo nome com uma assinatura diferente. Outra forma de criar assinaturas diferentes, além de quantidade diferente de parâmetros, é também com tipos diferentes de parâmetros. Então aqui não vai ser int, vai ser double base, double altura. Beleza? Beleza, tudo certo aqui. E aqui nesse caso não vai ser um int, vai ser um double também. Beleza? E aqui nosso retorno não vai ser do tipo inteiro, vai ser do tipo double. Poderia ser do tipo inteiro também, mas beleza. Então observem aqui, eu tenho três funções com nome igual. Três. Porém, elas têm assinaturas diferentes. O que define uma assinatura diferente? É isso aqui, é os parâmetros dela. Nesse caso aqui, da linha 22, a minha função calcula área triângulo, ela recebe dois inteiros. E aqui ela recebe dois doubles, tudo bem? Então se eu mudar o tipo de um dos parâmetros, isso já é considerado para o Java uma função diferente, por mais que tenha o mesmo nome. A assinatura é diferente. Então aqui, quando eu chamar o calcula área triângulo, em vez de eu passar dois inteiros, eu vou fazer o quê? Eu vou passar 3.0 e, sei lá, 4.0, que são números de double, beleza? Então isso aqui é mais uma forma de diferenciar. Isso aqui se chama sobrecarga, quando um método tem o mesmo nome, mas tem parâmetros diferentes. Importante, o tipo de retorno não diferencia os métodos, tá? O que diferencia é a assinatura, é o que está entre aspas aqui. É a quantidade de parâmetros e o tipo de cada um desses parâmetros, beleza? O tipo de retorno não muda a assinatura do método, não faz esse método ser diferente só porque ele retorna uma coisa diferente. O que faz um método ter uma assinatura diferente é os parâmetros, beleza? Então, pessoal, a gente aprendeu muita coisa durante essa aula. A gente aprendeu o que é função, sobre delegar responsabilidades para partes específicas do código. Aprendemos sobre assinaturas. Foi um caminhão de informações, realmente. Porém,
exercícios que usem métodos não são lá tão comuns, tão fáceis de achar, tão fáceis de se criar. Quando a gente está se tratando de exercícios com métodos, geralmente é uma coisa muito complexa, muito extensa, e eu acho que essa aula já está muito extensa, talvez não caiba aqui dentro. Mas uma coisa adicional que eu queria mostrar aqui nesse caminhão de informações, de um monte de formas diferentes que a gente pode aqui brincar com métodos, é chamar métodos de outras classes. E para isso eu vou explicar para vocês o que é classe, beleza? A gente já está trabalhando com classes há muito tempo, desde o começo do nosso curso. Mas eu quero que vocês observem aqui. Public class, né, e exemplos com métodos. Nesse caso aqui, é o nome do meu arquivo. O que é uma classe, professor? Eu teria que explicar a orientação a objetos para vocês, para dizer o que é uma classe. Mas digamos que uma classe, falando assim de maneira mais de produto, é um arquivo de código que ele tem uma função específica. E aí, esse arquivo de código, ele vai ter funções que fazem partes específicas dessa função, que é justamente o que a gente viu lá na introdução da aula, que é dividir e conquistar, né? Dividir um problema grande em problemas menores. Então, uma classe, quando a gente está tratando de produto, né, de como que as regras vão ser aplicadas, uma classe normalmente é um arquivo Java em que ele é responsável por uma coisa. Por exemplo, a gente pode fazer um arquivo de login, tá? Em que todas as funções aqui dentro vão ser responsáveis por um login. Por exemplo, eu posso ter uma função para autenticar se o login existe na base de dados, posso ter outra função para autenticar se a senha existe na base de dados, eu posso ter outra função para autenticar se essa combinação de senha mais login existe, enfim, ou seja, eu divido um problema em partes menores, que é no caso minha classe, que vai ser responsável só pelo login, e ali dentro dessa classe eu vou ter várias funções que vai ter relacionamento com o login, beleza? Mas uma coisa interessante que a gente pode fazer é chamar métodos de outras classes. Isso a gente costuma fazer bastante, principalmente em arquitetura MVC. Mas vamos lá, para eu fazer isso, eu não consigo utilizar as estruturas que nós já criamos aqui de aulas e de exercícios. Precisamos criar uma pasta nova. Nesse caso aqui, vou chamar a pasta de funções e métodos. Ok? E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado test1.java. Eu não sei que nome dá para ele exatamente, então eu vou chamar assim. E aqui dentro eu vou criar uma outra pasta, new folder. Eu vou chamar aqui só de chamar funções. E aqui dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo chamado test2.java. Beleza? Então, por que eu criei tudo isso aqui? Aqui eu vou colocar o método main. É o método principal por onde meu código começa a ser executado. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um import. Não, pera. Eu criei o método main aqui. E aqui na classe test2 eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função aqui. Essa classe aqui não vai ter método main. Até porque eu não quero que o meu código comece a ser executado por aqui. Eu quero que o meu código comece a ser executado pela classe test1. Então aqui eu vou só fazer uma função. Então public static void imprimir tela. Certo? Não vai receber parâmetros. E eu vou criar aqui um salt que vai dizer estou digitando na tela. Beleza? Então nós criamos aqui essa função, imprimir na tela, e que a única função dela é fazer isso aqui. É imprimir na tela, estou digitando na tela. Beleza? E aqui na classe test1, eu quero chamar a test2 para fazer o que ela tem que fazer. Tá? Eu não vou criar esse método aqui na test1. Então como eu faço isso? Da seguinte maneira. Test2. Vamos ver se ele dá autocomplete. Imprimir na tela. E olha só que curioso, pessoal. Ele já imprimiu aqui, ele fez um import de funções e métodos, que é o nome da pasta principal, ponto chamar funções, que é o nome da subpasta, ponto test2. Ele já importou automaticamente para a gente. Mas como que o Java consegue importar automaticamente para a gente? Não o Java, mas a IDE.
Por quê? Porque as nossas pastas estão organizadas em packages. Por causa disso aqui, package, funções e métodos. Por causa disso aqui, package, funções e métodos, ponto chamar funções, que são exatamente o nome das nossas pastas, tá? Quando o Java cria isso aqui automaticamente, isso aqui é justamente a organização para cada arquivo saber onde ele está e cada arquivo saber aonde os outros estão, tudo bem? Então é para isso que serve o package aqui, para organização de código. Então aqui ele deu um import, né? Ele importou o teste2, que estava nesse caminho aqui, no chamar funções e no funções e métodos, e a gente agora consegue chamar uma função que está em outra classe, tudo bem? Então vamos executar esse código. Olha só, ele disse aqui na tela, estou digitando na tela, beleza? Então, quando você cria uma classe com métodos públicos, você consegue usar esses métodos em outras classes. Basta você importar a classe, beleza? Então sim, a gente tecnicamente poderia fazer isso com... não poderia não, porque aqui a gente só tem o método main, e o método main é sempre principal. Eu acho que a gente não consegue puxar ele de outras classes, tá? Mas é basicamente isso, você consegue criar funções em uma classe e usar em outro arquivo, tudo bem? Como nesse exemplo aqui. Então, talvez eu deveria deixar nomes melhores para ficar mais didático, mas eu realmente não sei que nomes dá para essas classes, além de teste 1 e teste 2, tudo bem? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Tem mais conteúdo sobre métodos, sobre funções, professor? Tem sim, mas por hora eu acho que é o suficiente. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha se divertido com essa aula, com a minha exaltação, com as minhas emoções, e eu te vejo na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Pessoal, bom dia. Eu tô gravando aqui um extra da aula para nós comitarmos o código, que eu esqueci de comitar o código no final da aula de novo, e também para demonstrar uma coisa que eu mostrei, mas talvez tenha ficado somente subentendido, e eu queria explicar melhor. Aqui nas aulas, nos métodos, nós temos aqui o método main, e esse método main está chamando o método calcula área triângulo. Olha só. Então, métodos podem sim chamar outros métodos, beleza? Então, aqui, por exemplo, nesse funções e métodos, nessa pasta, eu vou criar aqui um public static void terminar de imprimir. Beleza? E aqui ele só vai dar um salt em terminei de imprimir. Beleza. O que ele está reclamando aqui? Não está reclamando de nada. E eu vou fazer o seguinte. Vou fazer essa variável imprimir tela chamar a variável termina de imprimir. E olha que legal. Quando eu executar esse código aqui, o que ele vai executar é o seguinte. Ele vai digitar estou digitando na tela. E depois ele vai printar terminei de imprimir. Que é o que a gente mandou ele fazer. Por quê? Porque aqui a gente chamou a função imprimir tela, só que a função imprimir tela chama a função terminar de imprimir, que nesse caso aqui faz isso aqui. No caso, terminei de digitar, né? Digitar, acho que fica mais didático, beleza? Então sim, funções podem chamar funções. E curiosidade, sim, funções podem chamar elas mesmas. Isso se chama recursividade. Não sei se eu vou abordar isso nesse curso ainda, talvez numa aula extra no futuro, mas se você quiser pesquisar agora sobre recursividade em funções, em métodos, fique à vontade, tá? Mas eu acho que é um conteúdo talvez um pouco complexo demais para nós lidarmos agora, então nós não vamos lidar com recursividade, até porque, pessoal, recursividade é geralmente muito pouco usada em produção, tá? Em aplicações que realmente estão funcionando, porque ocorre uma alta chance de bugs, assim como o while também. Porque quando você está chamando uma função dentro dela mesma, você tem que ter uma condição de parada. E se a sua condição de parada não funcionar, vai ocorrer exatamente um looping infinito de uma função chamando ela mesma para sempre até o seu código quebrar, beleza? Então eu só queria deixar claro aqui que uma função pode chamar outra função durante sua execução e aqui ele pode continuar, ele pode, sei lá, criar uma variável aqui, int10, int número,
recebe 10, tá? Então aqui mesmo depois que ele chama uma variável, ele pode sim continuar executando o código. Agora sim, vamos comitar e vamos chamar aqui aprendendo métodos e funções. Agora sim, colocar tudo em stage, dar um commit e dar o push. Beleza? Então já foi comitado, né? Quando o código sobe, a gente geralmente fala que o código foi comitado, mas o certo seria pushado, porque o código não vai estar no repositório até dar o push, né? Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido a aula e até mais.